Mais uma semana juntos aqui no programa Escola Bíblica. Espero você junto comigo a partir de agora. Meia hora de estudo da Palavra de Deus e estamos apresentando o livro do Apocalipse para você. Aqui na Novo Tempo, nessa semana a gente vai estudar sobre as 7 igrejas. A gente vai começar profeticamente alguns assuntos bem importantes e relevantes para esse tempo que a gente está vivendo. A partir de agora, eu já aguardo você participando, interagindo pelas redes sociais. A gente vai dar uma pausa bem rapidinho e já convide seus amigos porque o Escola Bíblica só está começando. Até já! Que bom reencontrar você e ao vivo, hein? A gente está começando mais uma semana juntos, finalzinho basicamente do mês de setembro. Esse ano está passando rápido, não está? Você está achando? Estamos aí juntos com mais uma temporada, já passamos por várias temporadas, vários temas de estudo esse ano e a gente não poderia fechar, como sempre, com temas importantes, falando sobre o Apocalipse, falando sobre o fim, mas claro, de uma maneira especial, com esperança, trazendo para você sempre mensagens ao coração. E eu quero já agradecer você que está ao vivo junto com a gente, interagindo. Antes de mais nada, antes da gente apresentar o material que a gente está estudando aqui, se você ainda não conhece, se você está chegando agora, eu quero agradecer a todos vocês que estão conectados com a gente. Tem muita gente conectada aqui no Brasil e fora do Brasil. Depois das redes sociais, depois que abriu espaço para que outros meios transmitam a Novo Tempo também. Tem gente de todos os cantos. Um abraço para os amigos da Angola, de Cabo Verde, alguns amigos também que acompanham a gente, sempre mandam mensagens aqui, brasileiros que acompanham na Europa, nos Estados Unidos, em outros cantos do mundo. Se é o seu caso, escreva para a gente aqui através das redes sociais, tá? O nosso Instagram é o @Escola Bíblica NT, e o Facebook também, Facebook/Escola Bíblica NT. Tá vendo ali, né? facebook.com/Escola Bíblica NT. Claro, a Novo Tempo também está em vários canais do Brasil, em várias parabólicas, canais abertos, fechados, e a gente com muito carinho recebe você de todos os cantos. Eu quero aproveitar, e antes da gente orar e apresentar o tema de hoje, que é tão importante, para você que está chegando agora, hoje a gente vai falar sobre as 7 igrejas. Mas antes de falarmos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, eu tenho alguns abraços para serem enviados aqui, pessoas queridas que eu tive o privilégio de poder encontrar nesse final de semana, pessoas que realmente acolheram a Novo Tempo muito bem. Você que acompanha aqui sabe que nesse último final de semana, grande parte dos apresentadores, dos pastores apresentadores aqui da Novo Tempo, estivemos na cidade de Belo Horizonte, região ali também, levando a palavra de Deus em várias igrejas. Foi um momento muito especial. Eu estive em contato com a igreja de Lagoa Santa, amigos muito queridos que acompanham a gente e, claro, foi um momento muito especial, um momento de entrega e eu quero agradecer a cada amigo, cada pessoa que se envolveu com a gente, um representante ali, o pastor Luiz Carlos, a esposa também, todos os membros dessa igreja, aproveitando, mandando um abraço para o restante de Belo Horizonte, de Minas Gerais também. Um abraço para a igreja do Gávea, em Belo Horizonte, para o Cristiano, para a Jaqueline, que acompanham também, pessoas muito queridas. E você, de onde você é? De que lugar do Brasil você é? Escreva para a gente, daqui a pouquinho eu quero citar pelo menos alguns lugares aqui que representam esse mundão que está assistindo o programa Escola Bíblica. Vamos orar. Vamos abrir o nosso coração e vamos abrir a Bíblia. O tema dessa semana é imperdível e a gente vai começar estudando com muito carinho junto com você. Vamos orar. Senhor, louvo o Teu nome por mais uma semana, por Teu cuidado, por Teu grande amor e por sabermos que em meio a tantas lutas, a tantos desafios, o Senhor tem estado conosco. E por isso nós abrimos mais uma vez a Tua Palavra e o nosso coração. Vamos nos aprofundar a partir de hoje em temas proféticos que fazem sentido para a nossa vida hoje. Nos ajude
a compreendermos esse tema, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Não se esqueça que se você quiser ter esse material junto com você, é só você enviar para a gente um WhatsApp, daqui a pouquinho eu posso falar um pouco mais, mas é só enviar um WhatsApp para esse número que você está vendo aqui, pedindo, pastor, quero receber o curso do Apocalipse pelo WhatsApp, tá bom? É só enviar para a gente vai fazer questão de enviar para você no formato em PDF, um arquivo para você ter no seu celular, para você ler, estudar onde você estiver, tá bom? Eu estava pensando esse final de semana, falando sobre o livro do Apocalipse, e queria que você tentasse imergir nessa ideia junto comigo aqui. Imagine como era a cabeça de João, como é que estava o coração de João, o apóstolo João, o autor do Apocalipse. Ele sabia que os seus companheiros, que os discípulos, amigos dele, todos haviam sido mortos. Imagina, sobrou só ele. E ele foi levado preso politicamente e religiosamente para a ilha de Pátimos. Sozinho, basicamente se sentindo abandonado, e naquele momento, Deus usa João através de visões e mostra para João que ele não estava sozinho. Apesar da morte dos amigos, Deus não havia abandonado, deixado a vida dele de lado. Deus não havia abandonado tanto João, quanto a igreja e quanto a humanidade também. E em cima disso, João tem um sonho. Ele relata então isso no livro do Apocalipse. E no sonho, ele escreve para 7 igrejas que a gente vai estudar nessa semana. Eu quero ler para você, a gente não vai projetar na tela, eu quero começar lendo aqui, no livro do Apocalipse, o texto do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Deixa eu encontrar nessa nova Bíblia aqui. Apocalipse, capítulo 1, verso 4, diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, João escreve às 7 igrejas. Interessante que a maioria dos livros do Novo Testamento, quando a gente começa a estudar um pouquinho o Novo Testamento, a gente percebe que eles são cartas também, assim como cartas às 7 igrejas. Elas são cartas no Novo Testamento que foram escritas pelos apóstolos para várias congregações do passado, né? E essas mensagens escritas aos romanos, aos gálatas, aos efésios, por Paulo, chegam até os nossos dias. Uma coisa que é importante a gente entender quando a gente começa a estudar o livro do Apocalipse é que cartas às 7 igrejas, e foram essas 7 igrejas que receberam as cartas de Deus: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E você vê a região da Ásia em que elas se encontram, certo? Quando João escreveu e foi enviado a essas 7 igrejas as cartas. Ou seja, igrejas reais com desafios reais. Pensa comigo, um contexto de igrejas, cada uma com a sua peculiaridade. Eu, particularmente, fui pastor de igrejas. Num primeiro momento, só para você entender um pouquinho, eu fui pastor de 11 igrejas ao mesmo tempo. Meu primeiro encontro, meu primeiro contato como pastor de igreja. 11 igrejas diferentes. 11 igrejas ao mesmo tempo. Cada uma delas tinha uma peculiaridade, cada uma delas tinha uma característica. Algumas eram mais tradicionais, outras mais modernas, algumas eram mais tranquilas, outras um pouco mais complexas. Assim eram as 7 igrejas que Paulo escreveu, cada uma com uma característica. Interessante que essas igrejas, elas viviam num ambiente pagão. Agora imagine a inserção de grupos cristãos num ambiente pagão. E havia uma adoração ao imperador romano. Eu apresento para você aqui o paganismo que era oferecido ao redor dessas igrejas, em Roma. Imagine você vivendo como cristão nesse ambiente religioso.
O imperador era adorado, era venerado, né? E isso fazia parte da sociedade. E aquele que não se envolvia, ele era quase como que excluído da sociedade. Tente analisar a realidade dessas igrejas, inseridas num ambiente pagão, e se elas não fizessem parte desse ambiente religioso pagão, é como se elas fossem rejeitadas pela sociedade. A religião e a política andavam juntas. E olha que interessante isso. Era um dever cívico adorar deuses. Não era uma questão somente religiosa, mas uma questão civil. Imagine só, vamos pegar o Brasil, né? Independente da liderança. Imagine só se fosse instituído hoje que todos devemos adorar determinado Deus. E o argumento fosse o seguinte, olha, não é questão religiosa, é uma questão civil. E naquele contexto das 7 igrejas, eles eram obrigados a adorar deuses, realizar sacrifícios, cerimônias pagãs. Havia uma ênfase na glutonaria, comer de tudo em grande quantidade, bebedeiras, entretenimento sexual. Esse era o contexto das 7 igrejas literais da Ásia. E envolve o contexto de hoje também. Nós não estamos falando de fidelidade a Deus, mas sim de uma fidelidade de dever cívico. Imagina, de repente muitos poderiam chegar para a gente hoje e chegavam para as 7 igrejas e diziam o seguinte, olha, não tem nada a ver com religião, tem a ver com você realmente ser uma pessoa fiel à nação, aos costumes. E eles eram levados à adoração a falsos deuses. E as cartas falavam, as 7 cartas, que a gente vai entender de fato como é que eram essas 7 cartas, elas falavam para cristãos que viviam nesse ambiente. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Após o intervalo, a gente vai dar uma pausa agora. E olha que interessante a gente entender esse contexto inicial de como era o ambiente das 7 igrejas e onde Paulo foi necessário interferir através da palavra de Deus e como isso tudo chegou até nós hoje também. A gente vai dar uma pausa bem rapidinho e voltamos já já. O tema dessa temporada é Apocalipse, o fim revelado, e a gente está apresentando para você a cada semana temas diferentes, e é o momento de você fazer, sabe o quê? Deixa eu aproveitar e fazer um convite diferente. Sabe aquele amigo seu, aquela amiga que você sabe que precisa de uma mensagem ao coração? Convide-o para que assista aqui no programa Escola Bíblica, a gente vai fazer questão de, claro, mencionar, agradecer, e a gente com certeza acredita que alguma palavra que sai daqui, da boca de Deus, da Bíblia, ela alcança sentido no nosso coração. Tanta gente que tem dito assim, pastor, eu assisto todos os dias, já faz mais de um ano que eu assisto o programa Escola Bíblica, faz um bom tempo que eu assisto e tem feito sentido para mim. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela faz a diferença, né? E que bom ter você junto com a gente aqui. A gente vai continuar com o nosso tema, mas antes eu não posso deixar de mandar alguns abraços que eu falei que mandaria, tá? Aproveitar que a gente está começando essa semana ao vivo aqui. Um abraço para o Raimundo, ele é de Tefé, no Amazonas, está assistindo a gente. Um abraço Amazonas acompanhando aqui, se você é do Amazonas, pode escrever para a gente também. Também a Drica Moraes, ou Crica Moraes, né? Agora sim, da igreja de Abaeté, em Salvador, Bahia. Um abraço para os baianos. Agora vamos para outra região do Brasil também aqui. Um abraço para Aracaju, que é a Luciana escrevendo para a gente, tem também de Curitiba, no Paraná, a Cleusa, e também de São Luís, no Maranhão, o Alan, mais 3 abraços aqui. A Crislane de Caruaru, Pernambuco, de Uberlândia, Minas Gerais, a Maria Neves, e também de Nova Serrana, Minas Gerais, a Libertina Gomes da Silva. Agora sim, um abraço para todos e a gente continua com o tema aqui. No primeiro bloco, a gente falou que, inicialmente, o contexto das 7 igrejas era um contexto difícil. Quando João escreveu, as 7 igrejas eram igrejas literais. É essa pergunta que a gente lançou aqui nas redes sociais. Se as igrejas eram simbólicas ou literais. Realmente eram 7 igrejas de fato.
E embora o livro do Apocalipse, as cartas tenham sido escritas para 7 igrejas, elas não servem somente para as 7 igrejas no contexto ali do Apocalipse, no contexto do Oriente ou do Ocidente. Isso é confirmado em Apocalipse capítulo 1, verso 3, que diz assim: Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O conteúdo dessas cartas às 7 igrejas, ele é universal. Além de outros livros escritos originalmente, para nós hoje, vou dar alguns exemplos de livros que foram escritos, alguns exemplos mais para você. Por exemplo, o livro de Isaías, Ezequiel e Jeremias, eles foram escritos para o povo de Israel, certo? Romanos, como eu mencionei, foi escrito para os romanos de sua época. Mas esses livros aqui que eu estou mencionando, eles servem para nós hoje. Embora o livro do Apocalipse inicialmente ele tenha sido escrito para as 7 igrejas locais, eles têm uma aplicação para nós hoje também. E tem algo curioso aqui em Apocalipse 1, verso 11. Olha o que diz: No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: Escreva num livro o que você vê e envia a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você que está me acompanhando aqui, eu quero ver agora na câmera do meio, quero ver se você consegue perceber comigo aqui. Está escrito assim: escreva num livro o que você vê. Muita gente pensa que eram 7 cartas diferentes. Imagine no nosso contexto, na nossa mente hoje. 7 cartas em 7 envelopes diferentes, cada uma enviada para uma igreja. Mas o texto diz assim que, na verdade, escrever num livro as 7 igrejas. Era apenas um livro ou um pergaminho com 7 cartas às igrejas. O que aconteceu? Era um pergaminho, na época era muito caro manter um pergaminho, você imagina, era preciosíssimo o material pelo qual era escrito o pergaminho. Então, esse pergaminho com as 7 cartas escritas passava de igreja a igreja. Todos passaram pelas 7 igrejas, ou seja, esse pergaminho passou pelas 7 igrejas. E cada igreja da época tinha uma característica diferente. Quando fala sobre Éfeso, a igreja de Éfeso, diz que eles estavam perdendo o primeiro amor. Mas nem todas as pessoas de Éfeso estavam perdendo o primeiro amor. Algumas pessoas estavam sendo perseguidas, como a igreja de Esmirna. A igreja de Laodiceia, que era uma igreja regional, ela estava morna. Então, cada igreja tinha uma característica diferente. Umas igrejas eram mais fortes espiritualmente, outras mais fracas. Quando, por exemplo, a igreja de Esmirna foi escrita, Jesus apresenta que é como se fosse um morto que tornou a viver. Em cada carta tinha um elogio que reflete justamente as virtudes da igreja, com exceção da carta a Laodiceia, que a orelha de Laodiceia é puxada ali. A gente percebe que a última igreja de Laodiceia ela tem uma repreensão muito forte. Amanhã a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E há uma reprovação a cada igreja, algumas são mais elogiadas, algumas estão com áreas problemáticas, com exceção da igreja de Esmirna e Filadélfia, elas eram mais próximas de Deus. E aparece nas cartas também um conselho, uma promessa de Deus. Então, cada carta tem uma característica diferente. Mas talvez o mais significativo são as 3 declarações que aparecem nas mensagens a cada igreja, cada uma com uma relevância diferente, com uma importância diferente para os cristãos em todas as eras. E assim somos nós hoje também. Olha só os recados principais dados por Deus a essas igrejas. Primeiro, Apocalipse 2, 2, 9, vários textos dizem assim: conheço as tuas obras. Essa frase, ela se encontra em várias igrejas, porque Deus sabe qual é a igreja fraca, qual igreja de fato tem rejeitado a Ele,
qual igreja de fato está sendo perseguida, qual igreja de fato está conectada com Deus ou vive apenas de aparência. Existe uma segunda expressão que aparece em vários textos das 7 igrejas também, a expressão ao vencedor. E aqui a gente começa a pensar o seguinte, olha, independente da condição da igreja, se a igreja era morna, se a igreja tinha abandonado o primeiro amor, se ela estava forte espiritualmente, Deus diz o seguinte, olha, dá para redirecionar o caminho, dá para você repensar a sua atitude, dá para você se inclinar diante de mim. A gente vai ver o que fala o livro do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, né? Deus faz um convite para ela voltar para os caminhos dele. Então, aquele que vencer ao vencedor, não importa a condição que estivesse a igreja, Deus diz assim, olha, eu vou dar o galardão, a vitória àquele que for fiel a mim. Existe um outro termo também muito conhecido e usado nas 7 igrejas. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo sempre falando ao coração daquelas igrejas. Mas uma coisa que deve ficar muito clara é que nessas 3 declarações é nítido que essas mensagens de Deus são para todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as épocas. Essas mensagens não são somente para as igrejas da Ásia, mas são para nós hoje. As cartas falam para as igrejas locais, mas apontam para o futuro também. Você conhece pessoas hoje mornas, pessoas frias, pessoas que vivem de aparência, pessoas que estão sendo perseguidas, todas no meio do povo de Deus, pessoas fiéis. Então a mensagem de Deus é essa. Olha, ao vencedor, a você que me procurar, não importa a sua condição, não importa como você está hoje. Se você me buscar, eu darei a recompensa final para você. Existem vários pontos em comuns nessas cartas que a gente encontra aqui. Uma delas eu quero trazer para você também. Elas foram escritas para o anjo ou mensageiro de cada igreja. O anjo escreve um recado, leva até João. E é esse o processo para cada igreja. Segundo ponto, em cada carta Jesus apresenta-se como uma identificação especial adequada às necessidades desse período da igreja e às nossas necessidades hoje também. Jesus deixa bem claro para João que as revelações do livro do Apocalipse estão direcionadas não só para aquela época, não só para aquelas igrejas, mas para o futuro também. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse, as 7 cartas direcionadas ao futuro profeticamente. Eu quero ler para você o último verso de hoje. Apocalipse 1, verso 19 diz assim: escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois dessas. O livro do Apocalipse foi escrito para 7 igrejas locais, mas as revelações do Apocalipse chegam até a segunda vinda de Jesus. A volta de Jesus é o grande clímax da história. E através das 7 igrejas a gente vê Deus conduzindo o seu povo até o último momento da história do mundo. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre os 7 períodos históricos que as 7 igrejas representam, que termina com a volta de Jesus, a nossa maior esperança. Que Deus te abençoe, continue acompanhando a gente. Amanhã, terça-feira, não perca, a gente vai começar a detalhar um pouquinho sobre as 7 igrejas, falar um pouquinho sobre o contexto de cada uma dessas igrejas. Na quarta-feira, a visão profética dessas 7 igrejas, e tem muita coisa boa ainda aqui no livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Nós vamos colocar mais uma vez a nossa vida, a nossa esperança nas mãos de Deus. Vamos orar juntos. Pai de amor, Pai de bondade e misericórdia, obrigado por esse estudo, obrigado por Tua palavra, obrigado por Tuas verdades, que elas entrem no nosso coração de uma maneira profunda e que, ao olharmos para o livro do Apocalipse, ao entendermos essas 7 igrejas, que a gente compreenda um ponto principal, que não importa como esteja o coração humano,
o Senhor convida para uma mudança. E é esse o desejo do nosso coração, sermos mudados e transformados a cada dia. Te agradecemos, nos colocamos em Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.